E aí, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar sobre problemas de otimização, né? E como a gente pode solucionar esses problemas. Então a gente viu aí que tem basicamente alguns otimizadores que a gente pode estar utilizando e às vezes a gente pode enfrentar alguns problemas no meio dessas otimizações que esses otimizadores propõem. E aí a gente vai ver hoje quais são esses principais problemas e como que a gente pode solucionar eles. Vamos começar primeiro com talvez o maior problema que existe, que seja o overfitting ou o underfitting, né? O overfitting, ele ocorre quando você treina o seu modelo tão bem, que o gap de generalização, né, a diferença entre a validação e o treino, fica muito grande. Ou seja, o seu modelo ele só sabe os pesos dele foram treinados especialmente para a distribuição do treino, ele não está conseguindo generalizar bem. E, né, e o underfitting é o contrário, né? É quando você não consegue, você consegue, né, um gap de generalização bom, né, pequeno, mas ainda assim o erro é muito alto na etapa de treino, né? Significa que você não está treinando ele bem o suficiente. Mas enfim, o objetivo de todo treinamento de uma rede neural é minimizar a função de perda, como a gente já viu, né? E, né, a performance, né, a acurácia do seu modelo, basicamente é um produto disso, né? Então, se o seu modelo, falando especificamente aqui inicialmente sobre o overfit, se o seu modelo ele é muito bom, né, é muito bom, ele pode ser capaz de só decorar o modelo de treino. E aí, né, isso pode acontecer se você deixar muito complexo o seu modelo, ele pode só aprender todos os padrões, memorizar os dados. Se, né, por exemplo, você tiver poucos dados de treino, é difícil você conseguir aprender padrões gerais, porque você tem uma amostra muito pequena. Ou então, né, se, por exemplo, você não parar cedo o suficiente, né, se você deixar seu modelo treinando, vai chegar um momento que ele simplesmente vai decorar ou entender como que funciona aquela amostra do treino, e aí ele vai simplesmente ficar específico para aquela sua amostra do treino. Quando você tiver uma amostra de validação para acompanhar o seu treino, você é, não vai conseguir tipo, ter um bom resultado. Isso é o que a gente chama de overfitting. E para detectar isso, é o que eu falei, você tem que dar uma olhada aqui no gap de generalização. Se validação e treino estiverem muito distantes um do outro, significa que você tem um overfitting. Se eles forem muito altos, a diferença entre esses dois, né? Significa que geralmente o erro vai ser baixo no treino, mas que o erro na validação vai ser muito alto. E algumas das soluções que a gente pode ter bom, se for possível, né, aumentar o tamanho do dataset, geralmente não é possível, é muito difícil você ter dados no geral e aumentar a quantidade desses dados é muito difícil. Você também pode, né, usar alguma das técnicas que a gente viu que, de normalização, como, né, usar data augmentation, né, então a gente aumenta artificialmente o tamanho do nosso banco de dados, seja fazendo cropping, dando um zoom, rotacionando, flipando, enfim. A gente pode estar usando isso. A gente pode usar alguns métodos de regularização, né, que tornam o treinamento mais difícil, como, por exemplo, usar aquela fórmula do decaimento de pesos, né, o weight decay, ou então a gente pode também estar usando alguma das regularizações que a gente viu, como L2, L1, usar dropout, a própria data augmentation que eu comentei agora. A gente também pode usar uma técnica chamada early stopping, que na verdade não é uma técnica de regularização, mas basicamente significa que quando a gente perceber, né, quando a gente avaliar que nosso erro de validação está aumentando, né, começa a aumentar, significa que a gente está chegando perto de um overfit. Então aí é nesse momento que a gente tem que parar de treinar, né? E, né, a gente também pode, se o nosso modelo for muito complexo, a gente pode, né, calibrar pode calibrar melhor os hiperparâmetros no geral. Por outro lado, né, às vezes o seu modelo ele não é capaz de reduzir o erro de treino. Ele pode sim ser capaz de ter um gap pequeno entre treino e validação, mas não necessariamente ele vai conseguir atingir um baixo erro no geral. E é isso que a gente chama de underfitting. Esse problema, basicamente, ele pode ocorrer no seguinte caso. Quando o seu modelo ele é muito simples, ele não vai conseguir aprender os padrões muito bem. E aí pode acontecer isso. Ou então, quando você não treina ele por época suficiente, seu erro de validação e treino ainda estava caindo, mas aí acabou o número de épocas. Então, você poderia aumentar o número de épocas aí
E se você usa um algoritmo de otimização muito baixo, muito baixo não, mas muito simples, né? Às vezes você pode cair em algum saddle point. Então, por exemplo, às vezes você usa só um gradiente estocástico, mas você pode cair em um saddle point, mas se você utilizar, por exemplo, aí um RMS próprio, um SGD com momento, ou então até um otimizador ARM, você pode estar evitando cair e pode até melhorar isso. E para detectar isso é justamente ver se o erro de validação ainda está caindo e se, né, como que está o seu erro de treino, se ele está muito alto, se ele está muito baixo. E para resolver isso, basicamente, a gente pode aumentar a capacidade do modelo, mudando a arquitetura e adicionando alguns layers a mais. A gente pode treinar por mais épocas, usar técnicas de otimização melhores, né? E usar um learning rate decay, né? Que basicamente é meio que reduzir a learning rate quando a gente estiver chegando perto já da resposta, né? Quando a gente perceber uma variação no erro, uma variação menor, né, no avanço, né? A gente perceber que ele parou de evoluir, a gente pode reduzir, né, a taxa de aprendizado no geral. Outro problema que acontece, né, quando a gente está falando de otimização é justamente os Vanishing Exploding Gradients que a gente comentou um pouco atrás quando a gente estava falando ali das funções de ativação, especificamente comparando, né, a morte de um neurônio por causa da ReLU com os Vanishing Gradients, Exploding Gradients, que geralmente são mais causados aí por causa do, do seno, ou da sigmoide ou da tangente hiperbólica como funções de ativação, né? Mas, bom, basicamente, geralmente quando a gente tem uma arquitetura muito complexa, né, com muitas camadas ocultas, e a gente tem uma, uma baixa atualização na quantidade de peso devido à saturação de um determinado gradiente, a gente acaba propagando isso a ponto de que em camadas mais rasas, para os vanishing gradients, a gente não vai atualizar os pesos, ou atualizar muito baixo, né, o que vai retardar a evolução do modelo. E para o exploding gradients a mesma coisa, né, às vezes a gente não vai conseguir evoluir isso muito bem. E a gente vai ver ainda, mas isso também pode acontecer em recurrent networks, ou tipo redes neurais recorrentes, né? Recurrent neural networks. Que essas, basicamente, o gradiente, como a gente vai ter meio que memória de um gradiente, né? Se a gente tiver um gradiente muito pequeno anteriormente, a gente vai começar a propagar isso ao longo do tempo e esse gradiente ou ele vai explodir ou ele vai ficar com um valor muito pequeno. Na normalização, e se a gente também, né, tiver em algum cenário que a gente não tenha normalização, né, as funções de ativação podem jogar os números para valores muito altos, né, e aí, principalmente no caso da ReLU, né, que é o valor máximo, né, e aí pode ser que eles venham a explodir. E a mesma coisa vale se a gente tiver uma inicialização ruim, né? Então, se a gente inicializar com valores aleatórios, pode ser que a gente force aí algum valor a ser muito baixo ou muito alto, né? E aí, basicamente, as soluções que a gente tem para isso no caso das redes neurais recorrentes, né, as recurrent neural networks, o que a gente pode estar fazendo seria justamente estar clipando, né, colocando um valor fixo nesses valores para que eles não explodam. Isso é bem comum em RNN, né, e justamente porque esses gradientes podem ser muito grandes ou muito pequenos, né. É, especialmente para gradientes pequenos, é difícil você fazer esse clip, é melhor você fazer isso só para exploding gradients, então clipar geralmente é uma solução para o exploding gradients e não para os vanishing gradients. A normalização ela é muito útil para as funções de ativação, para evitar que elas venham a explodir ou causar o problema de explodir no geral mesmo. E a gente pode fazer uma inicialização de pesos melhores usando aí Xavier, né, inicialização Xavier, tanto para sigmoide quanto para tangente hiperbólica, ou então a de Caymmi, né, HE, né, para manter a variância no caso da ReLU, né, e evitar que aí as funções de ativação venham a trazer valores muito altos. Outra técnica que a gente pode fazer, né, essa para ajudar a convergir mais rápido, é ter
uma agenda de learning rates. Então a gente vai evoluindo a nossa learning rate aos poucos, né? Reduzindo o passo dela de forma que a gente consiga é, ir chegando mais perto da convergência, né? Então, quando a gente está mais perto da convergência, o que a gente quer fazer é reduzir a taxa de aprendizado, e reduzindo essa taxa de aprendizado a gente dá passos menores e evita com que a gente fique oscilando perto do mínimo, né? Então, basicamente essa é a ideia, e a gente consegue ver isso justamente quando a gente vê esse gráfico aqui. E para regressões lineares é importante lembrar, né, que às vezes elas vão ser estritamente convexas, então a gente consegue sempre atingir o mínimo de qualquer forma. Então acho que de problemas a gente foi isso, né? O próximo vídeo aqui já deu um spoiler, a gente vai falar de regularização. Um grande abraço para vocês e